tá? Mas eu trouxe só para a gente fechar o círculo aqui, né? Fugiu a palavra agora. A linha do tempo, né? A linha do tempo. Então, o Rômulo, aqui, Plutarco, vai dizer o seguinte, né? Que o Rômulo, ele cortou um carvalho, cortou na forma de um troféu. O que é um troféu, Franz? Uma cruz. Uma cruz. Né? Cortou em forma de uma cruz, ou seja, troféu era uma cruz. Então, cruz, despojos, vitória. Então, isso, símbolo da cruz, com isso aqui, simbolizava a vitória. Tá? Olha o que diz aqui o Tertuliano. Mas você também adora a sua deusa Vitória nessa forma. Que forma, Francis? Pois as cruzes são a parte interna dessa divindade. Seus troféus, ou seja, eles adoram o quê, Francis? A cruz. Ele está dizendo, a Vitória é a parte interna, ela adora a Vitória nessa forma, pois as cruzes são a parte interna dessa divindade. Então veja que o mais importante, que eu já mostrei isso, já tem 3 vídeos já, e o pessoal não entendeu isso ainda, Cris. Não. A parte mais importante não é o despojo. Tá? O despojo é importante, sim, vitória romana. Só que o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que a vitória, ela como se diz? A deusa Vitória tem essa forma. Qual a forma? A forma da cruz. Né? Seus troféus sendo apenas postes colocados transversalmente e cobertos com os despojos do inimigo. Mas ele está dizendo aqui, ó, a sua deusa Vitória nessa forma, pois as cruzes são a parte interna dessa divindade. As cruzes são a parte interna dessa divindade. Que divindade, Francis? A Vitória. Justino diz, mas em nenhum caso, nem mesmo em nenhum daqueles chamados filhos de Júpiter, eles imitaram o ser crucificado, pois não foi entendido por eles todas as coisas ditas foram colocadas simbolicamente. E isso, como o profeta predisse, é o maior símbolo de seu poder e autoridade. O que é o maior símbolo, Francis? A cruz. Para os romanos e para os cristãos. Como é também provado pelas coisas que caem sob nossa observação, pois considere todas as coisas no mundo, se sem essa forma poderiam ser administrados ou ter alguma comunidade. Então, para os romanos, soldados romanos, tá? Não é para o povo romano. Justino e Tertuliano, eles escrevem para o Senado, não para o povo. Então, a cruz é símbolo de poder, tanto para os soldados romanos e para os cristãos. E assim foi dito pelo profeta, o sopro diante de nossa face é o Senhor de Cristo. E o poder dessa forma é mostrado pelos seus próprios símbolos. De quem, Francis? Dos romanos. No que é chamado de vexília, ou seja, bandeiras e troféus, com os quais são feitos todos os bens do seu Estado, usando-os como insígnia em seu poder e governo. Mesmo que você faça isso inconscientemente. Mesmo que eles não saibam, os troféus, a cruz é o símbolo de poder. Minúcius Félix vai dizer o seguinte no século II. Assim eles invocam sua divindade. Eles quem, Francis? Os romanos. Suplicam suas imagens e imploram por seu gênio, isto é, o demônio. E é mais seguro jurar falsamente pelo gênio Júpiter do que rei. Cruzes, além disso, não adoramos nem desejamos. Você, de fato, que consagra deuses de madeira, adora cruzes de madeira, talvez como partes de seus deuses, ou seja, os deuses romanos, parte deles eram cruzes, por seus próprios padrões, bem como isso, ó, novamente, soldados romanos, não era o povo romano que adorava isso. Preste atenção no que o texto diz. Ele não está falando que o povo romano adorava as cruzes. Ele está falando com o exército romano. Por seus próprios padrões. Ou seja, quem tem padrões? Exército romano. Bem como suas bandeiras e bandeiras do seu acampamento. O que mais senão cruzes, plantadas e adornadas. Seus troféus vitoriosos não apenas imitam a aparência de uma cruz simples, mas também de um homem afixado a ela. Assim, o sinal da cruz é sustentado por uma razão natural ou sua própria religião é formada com relação a ela. Ou seja, a religião romana dos soldados romanos, novamente. Tá? O símbolo é a cruz. Ou seja, a cruz não representava apenas um instrumento de tortura, mas era um símbolo de vitória e da religião dos soldados romanos, não do povo.
Imperadores tornavam-se deuses na cruzes. Então, Appian vai dizer lá no século II. Quando a multidão estava nesse estado, ele vai falar sobre o Júlio César. Quando a multidão estava nesse estado à beira da violência, alguém ergueu acima do esquife a esfinge de cera de César, o próprio corpo, deitado de costas no esquife, não sendo visível. A efígie foi girada em todas as direções por um dispositivo mecânico e 23 feridas puderam ser vistas. Então, foi criado aqui um motorzinho e ele ficava girando. Então, o boneco, não o corpo dele está numa pira. Então, você tem um esquife dele aqui, né? Então, o corpo dele ficava aqui nessa... Tipo, é uma carrocinha aqui, né? Ficava num negócio assim, tá? Não é exatamente essa carroça aqui. Mas ele ficava aqui e aqui ficava o boneco do César, tá? Girando. Aí Suetônio diz, na cabeça havia um troféu, ou seja, o que é um troféu, pessoal? A cruz, com um manto manchado de sangue que ele foi morto. Tá? Então, Júlio César estava pregado numa cruz, assim como Jesus. E com essa forma, você... Olha, Justino diz aqui, ó. E com essa forma... Que forma, Francis? A cruz. Você consagra as imagens de seus imperadores quando eles morrem. E você os nomeia o quê? Deuses por inscrições. Ou seja, os deuses eram colocados... Era criado sempre a imagem deles de cera. Eram colocados numa cruz, enquanto o corpo do imperador, ele era queimado. Mas, após Augusto, isso aqui era comum, porque o Justino, ele está falando no século II. Se isso aqui fosse só referente a César, ele teria falado a César. Mas o que ele diz aqui? Ó? E com essa forma, você consagra as imagens de seus imperadores, seus. Ele não está falando só de César. Tá? Ou seja, então... De acordo com Justino, todos os imperadores que morriam eram colocados numa cruz, depois se tornavam deuses. Tá? Ou seja, Júlio César foi colocado numa cruz, o boneco, e se tornou deus após sua apoteose. JC foi colocado numa cruz, ou seja, fictício, né? Não existe esse personagem, e se tornou deus após sua apoteose, sua morte. Então, isso aqui é um paralelo. É isso que pensamos, são as conclusões que chegamos com os conhecimentos que temos disponíveis até o presente momento, sob censura e salvo melhor juízo.